E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área. Pessoal, hoje eu venho falar sobre esse TRI e será que a nota, de fato, ela está errada? Eu vejo muita gente reclamando, principalmente em algumas áreas do conhecimento, falando que, poxa, acertei tantas questões e minha nota veio 700, 600 e pouco. Caramba, o que é isso, professor? O Enem errou, o INEP errou, o MEC, enfim, quem seja errou, ou, na verdade, tá tudo certo e a gente não tem que reclamar de nada. Então fica com esse vídeo até o final. Eu vou trazer aqui alguns argumentos do que, enfim, provavelmente deve ter acontecido e explicar, né, no final das contas, o porquê que a sua nota veio dessa forma. Beleza? Show de bola? Então já dá esse like, se inscreve, ativa o sininho, faz aquele combo, né? Qualquer coisa, lança um comentário aí. Inclusive, eu gostaria de saber de vocês poxa, qual foi a nota, né? Qual foi a nota de vocês aí, né? Enfim, pô, acertei tanta, tirei tanta. Eu acho que é importante a gente ter isso, basicamente, e a gente ter uma noção. Algumas pessoas vieram comentar aqui no canal, vieram até mim, falaram sobre isso, então eu resolvi fazer um vídeo, tá? Vamos lá, pessoal. Bem, a gente precisa de algumas informações básicas, né? E aí eu venho explicar um pouquinho de como funciona o TRI, que ele, na verdade, provavelmente foi o grande vilão, né? Afinal, você acertou um número bem razoável de questões e a nota não foi tão alta quanto você esperaria, ou tão alto quanto no ano passado foi, entendeu? Então, bem, isso daí a gente tem que ver direitinho. Vamos lá, pessoal. Vou mostrar aqui uma pequena apresentação. Estamos falando, obviamente, desse Enem que passou, o Enem de 2023. Não esquece de seguir o JJ nas redes sociais. Tem o TikTok do Biolução, o Instagram do Biolução também. E esse vídeo vai para a playlist chamada Enem. Então lá, todos os vídeos relacionados a Enem estão nessa playlist que eu faço. Qualquer coisa, dá uma olhada lá que tem bastante coisa, tá bom? Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Pessoal, o TRI, ele busca alguns aspectos e, a partir desses aspectos, realiza um cálculo, que não é um cálculo simples, tá? Mas que é um cálculo que tenta aproximar mais o conhecimento do candidato. Existem três aspectos fundamentais. Vamos lá. O primeiro deles é a capacidade de discriminação, distinguindo candidatos que têm proficiência requisitada e aqueles que não têm. Ou seja, se o participante é bom realmente em matemática, ciências humanas, ciência da natureza e por aí vai, né? Linguagem, suas tecnologias, né? Então, enfim, ele quer saber isso, se você realmente é bom, tá? Então, ele vai buscar entender dessa forma, evitando que a pessoa que acertou no chute, por exemplo, né, mas ela não sabe nada, ela só acertou porque chutou e calhou de ser aquela resposta, entendeu? Então ele quer tentar evitar isso, beleza? E também o grau de dificuldade de cada questão. A questão é fácil, a questão é média, a questão é difícil. E isso, obviamente, vai estar de acordo com a quantidade de acertos, entendeu? Né? Poxa, muita gente acertou aquela questão, ela é considerada fácil. Pouca gente acertou aquela questão, ela é considerada difícil. Um número razoável, considerado médio, né? Beleza? E, obviamente, pessoal, né, pelo menos é o que se espera, essas questões que vieram para o seu vestibular, elas já foram previamente testadas. E elas sendo previamente testadas, o INEP, né, enfim, ele já tem uma noção do que esperar dessa questão, entendeu? Mas, obviamente, isso também vai de acordo com o número de acertos, beleza? Outra, controle de acerto casual, o chute, né? O famoso chute. Então, ele vai buscar nesses três aspectos, entender se você de fato entende a matéria e por isso você mandou bem, ou você não entende a matéria, acertou algumas questões pelo chute, não teve essa relação, né? E aí, poxa, então você não sabe, você está só botando lá por botar, então sua nota vai diminuir, entendeu? Isso
obviamente, a gente pode discutir, eu quero saber até a opinião de vocês, mas é a forma que eles encontraram de mostrar para o candidato, tipo assim, cara, você está estudando, você é recompensado por isso, é basicamente por isso, tá? Então, nota, como um exemplo aqui, né, que eu quero botar dos cálculos, olha só, uma pessoa, pega essa pessoa aqui da esquerda, tá vendo minha setinha, não tá? Essa pessoa aqui da esquerda, ela tirou 518 pontos. Mas por quê? Nota, questões aqui, ó, quanto mais para baixo é mais fácil, quanto mais para cima é difícil, né? Então ele acertou muitas questões fáceis, entendeu? Errou uma e tal, né? Uma ou outra, beleza. Mas ele acertou muitas questões fáceis. As questões de médias para difíceis, ele errou. Isso significa o quê? Cara, ele tem um conhecimento até aquele determinado ponto, entendeu? Tá? Então, poxa, ele vai tirar uma nota correspondente a isso. Agora, olha na direita. Você tem aí um cara que errou um monte de questões fáceis, um candidato, né? E acertou muitas difíceis. Aí tu vai falar, calma, se ele errou as teoricamente consideradas fáceis, por que ele acertou a difícil? Né? Não faz sentido. A tendência é, quanto mais você tem conhecimento, você tem facilidade em acertar as fáceis e, obviamente, vai tentar acertar as difíceis. Né? Não faz sentido, eu só sei fazer questão difícil. Pô, galera, isso não acontece. Então, o cálculo relacionado a esse candidato, ele vai ser menor. Ele pode ter o mesmo número de acertos desse daqui, ó, nota 1, 2, 3, 4, 5 acertos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 acertos. Entendeu? A mesma quantidade de acertos, só que a nota diminuiu. Beleza? Isso daqui, pessoal, é importante a gente comentar, né? Porque isso vai fazer com que, mesmo com a quantidade de acertos, você aumente ou diminua a nota, ok? Bem, aí que o bicho pega. Porque tem muita gente que vai falar assim, calma aí, professor, mas, vamos, sei lá, de 45 questões, eu acertei 40 e não tirei uma nota tão alta. Não tirei uma nota como deveria ser. A minha nota, pô, então eu fui prejudicado. O ENEP errou. Aquilo ali está errado. Cara, de certa forma ele pode ter errado sim, tá bom? Mas não ter errado no cálculo, e sim ter errado na elaboração da prova. Por quê? Bem, eu vou trazer um outro dado que eu já mostrei em outro vídeo aqui. Eu vou trazer esse outro dado para a gente analisar. Olha só. Vamos lá, calma aí. Eita. Agora sim. Bem, isso daqui é em relação a esse Enem de 2023. Tendo a nota mínima, máxima e média. Você vai notar, né, um aspecto muito importante, que a nota média que ela tem a menor, vamos dizer assim, né, menor nota dentre todas as áreas é ciências da natureza e suas tecnologias, 497,4 pontos. Mas ele não é o foco da questão. Sabe por quê? Porque a pessoa que mandou bem a nota máxima é 868, né? Matemática e suas tecnologias, 958. Ah, poxa, mas já teve algumas épocas que foi 1000 e tudo mais. Ah, já teve. Hoje em dia, não tem. E por que não tem? Né? Pensa comigo. Agora, olha a área de humanas, linguagens, ciências humanas, né? Essa parte. Olha o negócio, olha a discrepância que tu vê em relação às outras áreas. Olha o que acontece. A nota média está aqui, 516,2, 522. Não é uma nota tão alta assim. Tudo bem, é maior que ciências da natureza que você está vendo aqui. Mas ela não é tão alta assim. Nota que a nota máxima, apesar da média ser maior que ciências da natureza, a nota máxima ela é menor nas duas. Você acha que não teve ninguém que gabaritou? Vamos ser bem sinceros. Ou quase gabaritou? Deve ter. Por que essa pessoa não tirou a nota maior, então? Entendeu? Comparada às ciências da natureza. Sabe? Então, isso daqui já me faz crer que há uma discrepância aí na elaboração da prova de linguagens, ciências humanas e em relação às ciências da natureza que eu estou pegando como exemplo. Beleza? Olha a mínima aqui, ó. 287, 289,9. Olha a mínima de ciência da natureza. 314, é maior.
Então, nota. Basicamente, eu acho que dá para a gente imaginar que, por mais que a média seja um pouquinho maior que ciência da natureza, as notas gerais elas foram puxadas para baixo. Você consegue entender isso? Porque a máxima está menor. A mínima também está menor. Entendeu? Então, poxa, você fala, mas a média está um pouco maior. Não era para ser por baixo, passado para baixo? Não. Sabe por quê? Bem, vamos lá. E o INEP, ele faz a prova do Enem, Ciência da Natureza. E nessa questão tem, questões fáceis, médias e difíceis, que é o que a prova deve ter, né? Você vai colocar, né, uma média ali, tudo mais, mas vai ter notas muito boas, vai ter notas muito ruins, beleza? Isso faz com que a média, né, se ela for uma prova um pouquinho mais difícil, e galera, eu posso falar por biologia, biologia não foi uma prova fácil, entendeu? Não foi das mais difíceis, mas também não foi uma prova fácil, tá? Então, o que acontece? Cara, você vai verificar aquilo e, poxa, não, aquele candidato que realmente acertou as fáceis, acertou as difíceis, ele vai tirar um notão. Enquanto o restante vai ficar ali no berimbolo. Por quê? Porque a grande maioria, às vezes, tem dificuldade de acertar uma questão difícil. Isso faz com que você tenha algo mais próximo de uma realidade de prova. Ou algo mais próximo de um cálculo mais exato do TRI. Agora, pensa em linguagens, né? Poxa, foi todo mundo, né? Tu pensa assim, se o negócio foi um pouquinho mais para baixo, isso significa o quê? Que a prova estava mais difícil? Não. Que a prova estava mais fácil. Calma aí, professor. Mas se a prova estava mais fácil, a ideia é que todo mundo tirasse notão. Não é isso? Não, não é. Sabe por quê? Porque você entendeu que a prova de linguagem e ciências humanas ela estava mais fácil, né? Que você acertou 40, muita gente pode ter acertado isso. Entendeu? Ou seja, estava fácil para você e estava fácil para todo mundo. Logo, essas 5 questões que você errou na área de humanas, total, como, né? Essas 5 questões, elas também eram questões fáceis. Ou seja, calma aí, o TRI vai entender. Calma aí, como é que você acertou essas que são fáceis e as outras que estão fáceis? Assim, eu tô falando de uma maneira geral, tá, pessoal? Que sejam medianas. Não eram difíceis, entendeu? Então, pô, como é que você errou essas daqui? Opa, se você errou essas daqui e acertou as outras, pode ser por chute. Então, o teu TRI vai fazer o quê? Vai abaixar. Entendeu a relação? Ou seja, basicamente, o que eu entendo, né, e obviamente eu também quero falar que eu não sou o dono da verdade, né? Mas analisando os fatos, o que eu entendo é basicamente que o INEP não fez uma questão para a área de humanas, de maneira geral, que deveria contemplar questões fáceis, médias e difíceis. E sim, num aspecto geral, foi tudo fácil. Logo, quem errou poucas questões não teve uma nota tão alta, porque ele entendeu que, cara, você deveria ter acertado essa também, porque essa também é fácil. E se você errou, pode ser que você tenha colocado tudo no chute. Então, o teu TRI vai diminuir. É por isso, por exemplo, né, que qualquer erro, ele acabou sendo muito custoso, né? E aí, vamos lá, pessoas com 40, que acertou, vamos botar aqui, 40 questões que deveria tirar lá para 750, 740 e tudo mais, virou 700, 707, né? Entendeu? Então, isso fez com que a máxima, de maneira geral, de linguagem de ciências humanas, ela diminuísse. Beleza? Então, ora, isso daí, né, e a gente vai falar um pouquinho a respeito do INEP. O INEP deve ter falhado, na minha opinião. E como ele falhou, se essas questões, teoricamente, são pré-testadas? Galera, é importante a gente falar que o INEP, ele coloca essas questões para serem pré-testadas há muito tempo, não é no ano anterior. São pelo menos aí, né, o que é para ser, né, como regra, 3 anos, entendeu? Pelo menos. Ou seja, você está vendo uma questão nesse Enem 2023 que foi testada em 2020. A ideia, pelo menos, é essa, tá? E o que acontece? Lá, eles colocam um banco de questões. Contratam pessoas para elaborar questões. Isso mesmo, entendeu? Essas questões vão passar, obviamente, pelo crivo do INEP, vão ser testadas, né, para a população e depois elas retornam para o banco.
retornando para o banco até, quem sabe, futuramente ser testado. Quando eu falo 3 anos, é um mínimo de 3 anos, tá? Pode ser que tenha pego uma questão de 5, 10 anos atrás, entendeu? E faz sentido, tá? Tudo bem, tá lá no banco, vai ser utilizado em algum momento. Porém, a gente teve aí, nos outros anos, problemas em relação à contratação de pessoal, em relação à elaboração de novas questões. Olha o gatilho. Se não teve elaboração, teve problemas na elaboração de novas questões, não teve tempo de testar suficientemente, então você pegou o quê? Aquelas que estavam no banco, aquelas que sobraram. Se foram aquelas que sobraram, pô, pode ter um monte de questão fácil. E vamos tacar e ver. É o meu sentimento em relação a isso, entendeu? Porque não faz sentido, teoricamente, tem um monte de questão fácil em linguagens e humanas, entendeu? Então, ora, foi culpa deles. É o meu entender aqui da situação. Foi culpa deles, tá? Agora, vamos lá. O que isso vai impactar, de fato, na sua nota? Se você é de humanas, você vai querer direito, você vai querer filosofia, você vai querer alguma área de humanas, tá? Que é, enfim, a carreira. O que acontece? A tua nota, despencou, né? Principalmente aquelas em que a universidade exige uma média ponderada. Ou seja, que aquela área de, sei lá, linguagens tem peso 2, ciências humanas tem peso 3, né? Pô, tua nota foi baixa, então, caraca, tu se ferrou. Mas calma, pessoal. Se você se ferrou, teoricamente, sua nota foi reduzida, o quanto você acha que deveria ser, o que acontece? Muita gente também foi. Se muita gente também foi, opa, então o que deve acontecer com essa carreira de humanas? Deve todo mundo diminuir a nota. A nota de corte deve diminuir. Então, assim, não se desespere, pessoal. Não se desespere, tá? Porque provavelmente vai ser isso que vai acontecer. É o que eu falo, você tem que ficar esperançoso até o final. Isso é mais um tipo de comprovação do que eu acho que a nota de corte, de maneira geral, vai diminuir. Entendeu? Né? Como eu falo de maneira geral, não só em humanas. Eu falo de maneira geral mesmo, tá? Outra. Ah, professor, mas eu quero medicina. Pô, medicina, a área de humanas não é o forte, né? Pelo menos na grande maioria das universidades, não tem de média ponderada, não tem um peso tão grande assim. Então, você deve ficar tranquilo, porque isso não deve impactar tanto na sua nota. Entendeu? O que vai impactar mais é ciências naturezas, é redação, né? Então, essa área aí, basicamente, né? Então, o que acontece? Se você não está numa carreira que ciências humanas, linguagens, seja efetivamente o forte, você deve ficar tranquilo, porque isso vai impactar na tua nota? Até vai. Mas não tanto assim quanto você acha que deve, né? E lembre-se, se você, teoricamente, não teve uma nota tão boa, a grande maioria também não teve, entendeu? Então não desista, pessoal. Não fique para baixo. Você vai, com certeza, buscar o seu sucesso e eu vou estar aqui para te ajudar. Eu vou fazer lives aqui do Sisu para que eu consiga, de fato, te ajudar, entendeu? Então fica ligado aqui no canal, vai ter muita informação o tempo todo e eu espero que esse vídeo dê um afago a vocês, dê uma aliviada, porque eu sei que não é fácil esse momento, beleza? Então, ó, mais uma vez, não esquece de dar esse like, comenta, escreve, compartilha essa informação com um amigo. Eu tenho certeza que muita gente deve estar aflito aí. Vou ficando por aqui, pessoal. Grande beijo, boa semana, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.